Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios. Pastor Edivaldo gosta do livro de Provérbios. Vamos ler apenas um versículo no capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Apenas o verso de número 7. Verso fácil para nós memorizarmos também. Vamos ler juntos? A alma farta pisa o mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. O verso expressa uma ideia simples. A gente lê, parece que nós já entendemos tudo. Não precisa nem a gente parar, às vezes, para pensar. E muitas vezes, nós lemos a Bíblia assim, de uma forma tão rotineira, tão fácil, que a gente não para pensar, porque a impressão que nós temos é que já entendemos tudo. Mas quando você para considerar naquilo que você lê, para avaliar com mais profundidade, a gente percebe que podemos descobrir lições preciosas, mesmo em textos simples, em palavras simples como essa. E a primeira lição observada aqui pelo sábio, e que foge à opinião geral, é que não é bom ser farto. Isso foge à opinião geral. Todos nós gostamos de ser fartos, e muita coisa, na maioria das coisas. Uma das coisas que os homens mais procuram nesta vida é a fartura. Fartura é sempre sinônimo de bem-estar, de sucesso, de alegria, de paz, de tranquilidade. Sob todos os aspectos, o homem quer se fartar das coisas que lhe dão prazer, das coisas que lhe agradam. Na sua visão, quanto maior fartura, maior também vai ser o prazer. Essa é a visão do homem. Contudo, o sábio declara que ao final, o efeito da fartura não é bom. Ele declara que ao final, o efeito da fartura não é bom. E ele relata a sua observação da seguinte maneira: a alma farta pisa o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. É interessante a sua colocação. Hoje o mel é produzido em grande escala. Hoje tem mel industrializado. Mel você encontra em qualquer lojinha aí de produtos naturais, você encontra mel com facilidade. Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias o mel era um alimento difícil de achar e muito custoso para se obter. Não havia técnicas, era uma coisa sempre difícil você chegar até um favo de mel. A Bíblia conta a história lá de Sansão, quando ele encontrou um favo de mel dentro do corpo do leão morto lá, e ele se degustou daquilo e também levou seu pai e sua mãe. Mas, segundo a observação do sábio, num contexto de fartura, nós podemos vir a desprezar as coisas mais preciosas, porque elas são fartas. Quando você lê, por exemplo, sobre a riqueza que vivia o reino de Salomão, diz lá que nos seus dias a prata não tinha nenhum valor. A prata é um metal precioso, mas não tinha valor, porque era muito abundante, era farta. Aí, às vezes, nós podemos desprezar coisas que, numa situação comum, nós não desprezaríamos, mas pela fartura delas, nós desprezamos. Em geral, nós perdemos de vista que a fartura passa, que aquele elemento pouco valorizado por ser tão disponível, poderá vir a ser intensamente desejado, mas talvez tardiamente. Consideremos ainda que esse farto pode referir-se inclusive a um estado de espírito.
Muitos hoje, por exemplo, se dizem fartos. Tem pessoas que estão fartas de conselhos, fartas de advertências, fartas de viver essa ou aquela situação, fartas de receberem ordens. Muitos estão fartos de muitas coisas. E é nesse ponto que, segundo o sábio, nós estamos prestes a desprezar o favo de mel. Coisas que são muito importantes, mas pela quantidade que temos ouvido, ou pelo tanto que temos vivido, nós desprezamos, aquilo nós não damos valor. E é nesse ponto que ele fala que nós estamos prestes a desprezar o favo de mel, porque é muito. O filho pródigo, por exemplo, estava farto de ouvir o pai, farto dos conselhos do pai, farto desses cuidados, farto de ficar só em casa, só naquele ambiente. Ele desprezou, ele estava farto daquilo, ele desprezou. E sabemos que ele veio posteriormente a se arrepender, e só então ele valorizou aquilo que ele tinha anteriormente. Mas o sábio aponta também outro ponto interessante quanto a essa questão. Ele também diz que não é bom ser faminto, ser carente, né? Ele diz aqui, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Não é bom ser faminto. Tem pessoas que vivem com fome de muita coisa. Fome de muitas coisas que são valiosas, importantes para elas. E este é o outro lado do problema. De um lado, a alma farta. De outro lado, a alma faminta. Se de um lado a alma farta despreza até as coisas mais excelentes e necessárias, a alma faminta ela erra ao lado contrário. Ela acolhe e recebe todas as coisas que lhe parece bom, ela está faminta. Diante da sua fome não usa de critério, recebe tudo que é oferecido, recebe toda ideia, toda proposta, tudo aquilo que é diferente, ela está faminta. No seu contexto, até o que é amargo lhe parece doce. A sua carência o engana, o mal lhe parece bom. Aquilo que deveria ser rejeitado acaba sendo acatado e parece saudável. Veja que facilmente nós nos deparamos com esses dois grupos em todos os ambientes. No ambiente social encontramos pessoas que estão fartas, mas também as famintas. Assim também no ambiente espiritual, da mesma forma. Tem pessoas que parecem fartas. Já estou farto disso. Já conheço bastante. Já vivi muito isso. Pessoas fartas. E por estarem fartas, desprezam. Encontramos outras famintas, que recebem qualquer coisa que é oferecido, mesmo coisas que não são boas, mas estão famintas, querem receber, estão ávidas por receber alguma coisa e aquilo lhe parece saudável. Vivemos num mundo de pessoas fartas e num mundo, ao mesmo tempo, de pessoas famintas. Umas nos surpreendem ao desprezar coisas excelentes, coisas que são boas, não compreendemos o desprezo que elas têm para coisas que são necessárias e importantes. Outras nos surpreendem por aceitarem qualquer coisa, mesmo aquilo que na verdade não é bom e lhe fará mal, mas é aceito por essa alma faminta. Mas há ainda uma terceira coisa que podemos aqui inferir, subentendendo aqui no texto, no ensino aqui do sábio, que é bom ser alma satisfeita. É bom ser alma satisfeita. Alma satisfeita não é aquela que se fartou, é aquela que apenas está satisfeita. Está bem com aquilo que está vivendo, com aquilo que ela tem em mente, ela está tranquila com aquilo que está ao seu dispor. Ela jamais pisará o mel porque ela não se fartou dele, apenas se satisfez. Ela, na verdade, agiu, como é observado aqui pelo sábio, sobre este mesmo assunto, no capítulo 25, versículo 16, ele lança uma pergunta: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha a vomitá-lo. Você achou mel? Que bom. Come apenas o que te basta, para que não venhas aqui a se fartar dele e venha por fim a vomitá-lo.
é a alma satisfeita. Ela jamais deixará de distinguir entre o que é doce e o que é amargo. Ela não está ávida, ela não está farta para desprezar e nem faminta para aceitar qualquer coisa. Ela está satisfeita e ela vai saber distinguir entre o que é doce e o que é amargo. Ela vai ter critério para isso, porque não está faminta a ponto de perder o seu critério. O resultado disso é óbvio. Muitos estão fartos daquilo que deveria ser desejável, daquilo que deveria ser o mais importante para a sua vida, muitos estão fartos, enquanto outros estão famintos e recebendo qualquer coisa que mesmo que vá lhe fazer mal, porque a sua fome, a sua sede é intensa demais para avaliar o que está sendo oferecido. E nisso a gente tem que avaliar nossa própria vida. Nós geralmente somos pessoas sedentas de alguma coisa. Alguma coisa na sua vida você tem sede disso. Alguma coisa na sua vida você vive sempre à procura, né? Jesus disse lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque os homens buscam coisas. Todos nós estamos à busca de alguma coisa. E nessa busca, nessa fome ou sede, nós, se não estivermos satisfeitos em certa medida, nós receberemos qualquer coisa, aceitaremos qualquer coisa. Ou então, se estivermos fartos, nós desprezaremos aquelas que são as mais necessárias. Então, que o sábio aqui ele nos adverte, que ele adverte aqui, todo esse escrito é para um filho, para que esse filho agisse com sabedoria, com prudência. Então ele diz aqui este verso, que ele não fosse nem farto demais das coisas, e que ele nem também se deixasse ficar na condição de faminto. Não é bom ser farto, nem é bom ser faminto, mas é bom ser satisfeito. E a pergunta para nós, algumas perguntas fica, né? Como que a gente se sente? Será que nós somos aqueles que estão fartos a ponto de desprezar o mel? Fartos a ponto de desprezar aquilo que é o mais necessário, que é o mais importante para a vida? Será que nós estamos famintos a ponto de aceitarmos, de valorizarmos qualquer coisa também? Muitas pessoas estão vivendo infelizes porque um dia, movidos pela fome, pela sede, aceitaram aquilo que lhe apareceu. Não usaram de critério. Não é bom ser alma farta, não é bom ser alma faminta. O melhor mesmo é sermos satisfeitos. O satisfeito, ele é criterioso, ele não tem pressa. Ele não age no impulso, ele tem tempo, ele está satisfeito a ponto de poder pensar, de poder avaliar, de poder considerar. Que Deus nos ajude a, sempre que lermos a palavra de Deus, podermos extrair algumas lições que estão mais profundamente colocadas no texto, nem sempre estão facilmente à tona, mas que a gente possa sempre considerar um pouco mais, com mais profundidade, a palavra de Deus. Amém?